Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem vos fala é Dom Rafael Mendes Martins, bispo anglicano da Diocese Anglo-Católica de Minas Gerais. É um prazer ter você aqui conosco. E a pergunta de hoje é: como distinguir, como reconhecer uma igreja anglicana de verdade? Como definir quem é anglicano? O vídeo de hoje fala sobre a nossa identidade anglicana e os principais elementos que compõem essa identidade. Bom, antes de nós iniciarmos este tema, eu gostaria de convidar você a deixar like neste vídeo e a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Nos ajude compartilhando para que mais e mais pessoas conheçam essa tradição tão linda da Igreja Católica, da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, vamos lá. Nós vimos no vídeo passado, que foi o primeiro desta série de vídeos que nós iniciamos, que a Igreja Anglicana, ela não é uma igreja recente. Ela é uma igreja apostólica, né? Uma igreja que vem dos apóstolos, ao contrário do que muitos por aí dizem que é uma igreja que só tem 500 anos, uma igreja que foi fundada no século XVI. Nós, com o vídeo anterior, já desmistificamos essa teoria e já provamos, já demonstramos por que isso não é verdade. E que a verdade mesmo é que a nossa igreja anglicana, ela remonta dos tempos dos apóstolos. Pois bem, num próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, mas eu já gostaria de iniciar citando estas três primeiras fases, essas três fases da Igreja Anglicana. Bom, a Igreja Anglicana tem a sua primeira fase, que se chama fase celta. Por quê? Porque quando os primeiros evangelizadores, os primeiros discípulos, chegaram nas Ilhas Britânicas, o que eles encontraram ali foi uma cultura e uma religião já muito bem estabelecida naquelas terras, que era a cultura celta, o povo celta, a religião celta, uma religião pagã, obviamente, porém, que ao entrar em contato com o cristianismo, houve uma espécie de casamento, sincretismo. E durante 7 séculos, foi o cristianismo desenvolvido na sua forma celta, ali nas Ilhas Britânicas. Então, essa é a primeira fase da igreja. A segunda fase da igreja é quando o Papa envia, então, uma comitiva de monges, de 40 monges, juntos com Santo Agostinho, de Cantuária, para reevangelizar as Ilhas Britânicas. E então inicia, naquele momento, como nós já vimos, e ainda vamos ver de forma mais profunda num outro vídeo, inicia a fase católica romana, ou seja, aquela igreja que já existia ali nas Ilhas Britânicas, agora, através da liderança de Agostinho de Cantuária, se une à Igreja Católica Romana. Ela se submete à autoridade papal. E essa igreja tem então a sua segunda fase, a fase católico-romana. Depois desta fase, que dura até o século XVI, nós iniciamos então uma terceira fase dentro da Igreja Anglicana, que é a fase reformada. Quando a Igreja, após a Reforma Protestante de 1517, muito depois, da morte de Henrique VIII, nós temos uma igreja que vai se tornando cada vez mais protestante. E depois, com a Rainha Elizabeth I, uma igreja católico-reformada. Bom, por que eu estou citando essas 3 fases da igreja logo no início desse vídeo, sendo que o tema de hoje não é exatamente este? Bom, para que nós possamos entender que a igreja anglicana, ela não tem necessidade nenhuma de copiar nada de alguma outra tradição e muito menos de inventar qualquer coisa. Nós já temos
uma tradição e uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida. Ao longo dos séculos, como bem já foi dito no início desse vídeo. Na fase celta, na fase católico-romana e na fase reformada. Bom, o que eu quero dizer primeiramente, ou seja, o primeiro elemento que nós vamos mencionar nesse vídeo, que nos distingue como anglicanos, é que a nossa igreja, ela é uma igreja tradicional, porque ela tem uma tradição. E dentro dessa tradição, por sermos verdadeiramente uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, dentro dessa tradição anglicana, nós somos também uma igreja litúrgica, uma igreja que ora, uma igreja que adora de forma solene. E desde os primeiros séculos, desde a sua fundação, essa igreja tem desenvolvido uma tradição litúrgica própria. E nós não podemos ignorar isso. Nós temos um jeito próprio de orarmos. Nós temos um jeito próprio de crermos. Nós temos um jeito próprio de adorarmos o Senhor. E essa tradição litúrgica, esse jeito de orar, esse jeito de adorar, foi transmitido a nós na tradição de forma escrita através do livro de oração comum. Então, uma igreja anglicana de verdade é uma igreja que ama o livro de oração comum. É uma igreja que ora e que adora, que celebra usando o livro de oração comum. Portanto, o livro de oração comum é parte dessa tradição, é resultado, é fruto maduro de toda uma tradição litúrgica de 2000 anos. Isso é muito lindo. Claro, o livro de oração comum não foi utilizado durante os 2000 anos, obviamente, até porque o primeiro deles foi criado no século XVI pelo arcebispo Thomas Cranmer. Porém, o que contém aqui neste livro é resultado de uma tradição litúrgica de 2000 anos, que remonta aos tempos apostólicos, que remonta à primeira fase da igreja, a fase celta. Então aqui nós encontramos dentro do nosso livro de oração comum aquilo que foi rezado desde a fase celta, desde a fase católico-romana, desde a fase reformada. Então é verdadeiramente uma preciosidade litúrgica que nós não podemos desprezar. Portanto, uma igreja que se diz anglicana, ela precisa orar com o livro de oração comum. E a recíproca também é verdadeira. Aquele que despreza ou menospreza o livro de oração comum, de forma alguma, pode ser considerado anglicano. Bom, esse é o primeiro aspecto. Eu gostaria de mencionar ainda mais um. A nossa igreja, ela é católica e reformada. Como assim? O senhor está querendo dizer, então, Dom Rafael, que a igreja ela é católica e protestante? Mas sob que aspecto? Vamos entender. Como eu bem disse, a igreja remonta dos tempos dos apóstolos. Nós trazemos uma fé, um depósito de fé inegociável. Um conjunto de doutrinas inegociável, que é a própria doutrina apostólica em si. Aquela doutrina que os apóstolos receberam diretamente de nosso Senhor Jesus e que transmitiram fielmente, e essa doutrina também chegou até nós. É por isso que nós nos chamamos de católicos, porque é a doutrina de Jesus, dos apóstolos, para toda a igreja no mundo inteiro, para a igreja católica, a igreja universal. Que doutrina é essa? Aquela doutrina contida nos credos apostólicos e niceno. Então, essa parte da doutrina é inegociável. Nós cremos em tudo aquilo que foi ensinado pela igreja indivisa, nos seus 7 primeiros concílios ecumênicos, naquele tempo em que a igreja era uma só, em que apenas se distinguia pela região, pela tradição, pelo jeito de ser, mas era toda ela
uma única igreja, sem divisões. Então, sob esse aspecto, nós somos sim católicos. E sob qual aspecto nós somos reformados? Esse é o ponto. Vamos reconhecer uma igreja anglicana quando nós enxergarmos nela essa catolicidade, mas ao mesmo tempo, essa característica reformada, esta abertura a entender que os pontos essenciais da nossa fé são inegociáveis. Porém, nós podemos, a partir da forma como nós interpretamos a palavra de Deus nas Escrituras ou a própria história, através da tradição e da ciência, compreendermos que pode haver divergência de pensamentos em assuntos secundários na doutrina. Por isso, então, uma característica da igreja anglicana, que vai distinguir ela de todas as outras, é que dentro da mesma igreja nós vamos encontrar uma diversidade enorme de fiéis, uma diversidade enorme de crentes. E, na minha opinião, essa é a característica mais linda da nossa igreja anglicana, que ela é católica, ela é reformada e ela é diversa. Então, a tolerância e o respeito à diversidade é um dos pontos principais dentro desse jeito de ser anglicano. Então, portanto, uma igreja que não tolera a diversidade, que não respeita a diversidade, essa igreja não pode ser chamada de anglicana. Nós temos dentro da mesma igreja, só para vocês terem uma noção, irmãos que são totalmente católicos, outros que são totalmente protestantes, irmãos que são totalmente tradicionais, irmãos que são totalmente progressistas, irmãos que são totalmente conservadores, outros que são totalmente liberais, irmãos que são totalmente tradicionais, outros que são totalmente carismáticos, e todos anglicanos, todos convivem bem uns com os outros, todos se respeitam e se amam e fazem parte de uma mesma família. Isso é incrível. Isso é igreja anglicana. Dessa forma também você pode reconhecer a igreja anglicana pela sua diversidade. Outro aspecto muito importante é que a igreja anglicana, e aqui eu trouxe 2 livros para ilustrar, o primeiro já foi apresentado, que é o livro de oração comum, o segundo é a Bíblia Sagrada. Nós somos uma igreja que ama a palavra escrita nas Escrituras, sim, obviamente, respeitamos, estudamos e pregamos a Bíblia, os ensinamentos aqui deixados por inspiração divina nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Porém, nós somos não a igreja da Bíblia. Nós não somos uma igreja do livro. Nós somos a igreja da palavra. Isso é muito importante e faz completa diferença. O que quer dizer? A igreja da palavra, diferentemente de dizer que é a igreja da Bíblia, é entender que a palavra de Deus não é um livro. Este livro contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra. Nós somos a igreja da palavra. O que quer dizer? Quer dizer que Jesus Cristo é a chave hermenêutica de interpretação de todas as Sagradas Escrituras. E é dessa forma que nós anglicanos lemos e interpretamos a Bíblia Sagrada. A partir de Jesus, a partir dele, do critério dele, da pessoa dele. Isso faz toda a diferença. Significa dizer também que nós, como anglicanos, não somos uma igreja fundamentalista. Uma igreja que pega a letra, a palavra, e lê ao pé da letra. E lê de forma literal. Não. Nós nos apoiamos para a interpretação e a leitura das Escrituras Sagradas na tradição da igreja, obviamente, e
também na ciência. Essa é uma característica propriamente anglicana, pois nós entendemos que há assuntos aqui nas Escrituras Sagradas que ela por si só, e nem mesmo a tradição, consegue explicar. Apenas a ciência. Há temas que não competem à Bíblia explicar, mas que nós vamos precisar da ajuda da ciência para compreender. Sabendo que cada coisa tem o seu devido lugar e tem que ser respeitado, porque Deus também fala através da natureza e através da inteligência humana. Portanto, nós somos a igreja da palavra. Outro aspecto que nós queremos destacar neste vídeo como algo propriamente anglicano é o ecumenismo. Nós somos uma igreja ecumênica. O que quer dizer ser uma igreja ecumênica? Bom, se nós acabamos de dizer que Jesus, ele é o critério, ele é o modelo para nós anglicanos, e nós somos a igreja da palavra, ou seja, a igreja de Jesus, nós queremos fazer o que ele quer que nós façamos. Nós queremos fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. E Jesus, no capítulo 17 de João, em sua oração sacerdotal, ele pede ao Pai: Pai, que eles, os discípulos, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, nós somos um. Assim como eu e o Pai somos um, que eles também sejam um. Eu oro pela unidade dos cristãos, que haja um só rebanho e um só pastor. Esse era o desejo de Jesus. Então, portanto, nós somos uma igreja ecumênica. E o que quer dizer ser uma igreja ecumênica? Bom, primeiramente, entender que nós não somos melhores do que ninguém. A nossa igreja não é melhor do que as outras igrejas. O nosso grupo, ele é parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo místico de Cristo. Há outros membros dentro desse corpo. Há outras tradições, outras denominações que enriquecem a totalidade do corpo. Nós entendemos que não somos nem os melhores e muito menos os únicos cristãos. Portanto, queremos estar em comunhão com estes outros irmãos. Respeitamos a diversidade das tradições e das doutrinas, as formas mais diversas de expressar tanto a doutrina, o culto, a forma de celebração, o jeito de ser. Há espaço para todos. Assim como os membros de um corpo são tão diversos, assim todos nós somos tão diversos uns dos outros. E isto é riqueza. Qualquer forma de retaliação ou de amputação de membros dentro desse corpo, nós repudiamos. Nós não aceitamos. E uma igreja que se diz anglicana, mas que promove esse tipo de divisão, que promove esse tipo de retaliação ou de amputação, excluindo pessoas, excluindo tradições, se achando melhor ou superior, ou pior ainda, se achando os únicos. De forma alguma é ou pode ser considerado uma igreja anglicana. Bom, mais um aspecto eu gostaria também de destacar dentro desta identidade anglicana, que é o fato de nós sermos uma igreja inclusiva. Nós somos uma igreja inclusiva. Há espaço para todos. Nós somos uma grande família onde todos podem ser membros. Nós somos uma grande casa onde há espaço para todos morar. Como um grande banquete onde todos podem se achegar. Há espaço para todos. Nós não fazemos distinção entre as pessoas. Assim como Deus também não faz. Assim como está nos Atos dos Apóstolos, escreveu Pedro. Disse Pedro: estou certo, pois, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós também não fazemos.
Então, nossa igreja é uma igreja que acolhe e que ama a todos. Há espaço na mesa da palavra e da Eucaristia para todos. Todos que quiserem se achegar a Cristo terão ali espaço. É uma igreja de todos e para todos. É um dos aspectos mais lindos dentro do anglicanismo, o fato de nós sermos inclusivos. Há espaço para qualquer um, independente da cor da pele, do status social ou econômico, ou posição política, ou sexualidade, orientação sexual, orientação de gênero, identidade de gênero, independente de qualquer coisa. Todos são filhos muito amados de Deus e todos são bem-vindos nesta congregação, nesta comunhão eclesial que é a nossa igreja anglicana. E mais um aspecto que eu gostaria de identificar dentro dessa tradição, eu sei que esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu não poderia deixar de mencionar estes principais aspectos da nossa identidade e explanar um pouco sobre eles, tá? Porque esse vídeo vem com essa intenção de esclarecer, de apresentar para quem ainda não conhece, ou até mesmo para quem conhece, poder voltar a refletir sobre aspectos que demonstram quem nós, anglicanos, somos. E o aspecto que eu queria mencionar agora é o fato de nós sermos também uma igreja cristocêntrica. É lógico, nós amamos os santos, nós amamos e respeitamos e honramos estes grandes homens e mulheres de Deus. É óbvio, nós amamos e respeitamos a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, e todos os mártires, as virgens, os confessores, e tantos e tantos e tantos santos que ao longo dos séculos viveram e foram estes faróis que apontaram para Cristo. Porém, a nossa doutrina é uma doutrina cristocêntrica. Cristo é o centro. Cristo é o pontífice máximo entre Deus e a humanidade. Cristo é o nosso supremo pastor. Partindo desta ideia, nós entendemos que ninguém, nem quem já está no céu ou quem está na terra, vivo ou morto, pode ocupar o lugar ou a primazia que pertence a Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso também que nós rechaçamos a ideia do papado. Por quê? Qual é a ideia do papado? A ideia do papado é a ideia de uma pessoa, de um bispo, que ocupa um lugar de pastor universal da igreja e de sumo pontífice. Ou pior ainda, como foi definido no Concílio Vaticano I, infalível. Uma pessoa que quando fala em matéria de fé e de moral, é infalível. Bom, nós entendemos que ninguém na Terra tem esse poder de substituir o Cristo, né? De vigário do Filho de Deus. Ninguém na Terra é a ponte suprema, o sumo pontífice entre nós e Deus. Este é nosso Senhor Jesus, não qualquer homem da Terra. Nós também entendemos que o pastor supremo da igreja, a cabeça da igreja é Jesus e não o Papa. Por isso nós rechaçamos a ideia do papado. Embora nós tenhamos uma amizade com o Papa, uma amizade com a Igreja Católica Romana, inclusive através de relações ecumênicas formais, mas quando se fala de doutrina, de teologia, é por isso também que nós não nos submetemos à obediência ao Papa. Porque para nós, anglicanos, o Papa é o primaz de honra, não de munus, não de poder sobre toda a Igreja Universal. Nós entendemos o Papa como uma figura muito importante para aquela tradição romana, mas é apenas o bispo de Roma. É assim que nós enxergamos. O nosso pastor universal é nosso Senhor Jesus. O nosso sumo pontífice é nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso pastor universal é nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, gostaria de mencionar um último aspecto
da nossa identidade anglicana, que é o próprio ethos anglicano. O que é isso? O jeito de ser anglicano. Quando alguém olha para a nossa igreja, consegue distingui-la dentre outras tradições por vários motivos. Pela sua forma de governo, né, que é um governo colegiado, um governo episcopal, democrático, onde os fiéis, né, os leigos, o clero, o povo, participa nas decisões que o bispo toma, não é um governo absolutista, através da nossa forma de organizar a igreja, de se vestir, de celebrar, o nosso jeito de agir, o jeito anglicano de ser, que você batendo o olho você reconhece. Essa é uma igreja anglicana. Então, apresentei neste vídeo diversos aspectos que sirvam também para nós que somos anglicanos de exame de consciência e nos perguntarmos: será que nós estamos realmente sendo verdadeiramente anglicanos? Será que nós estamos realmente entendendo qual é a nossa identidade? Quem somos nós? Porque é triste ver nessa geração algumas pessoas que se dizem anglicanas, mas não são. Por quê? Porque elas não respeitam, não gostam, não querem viver esses aspectos que eu mencionei no vídeo. Então a pergunta que eu deixo é: por que dizer-se anglicano se você não vive como anglicano? Por que dizer-se cristão se você não quer seguir a Cristo? Se você não quer viver como Cristo? Fica também para aqueles que desejam conhecer a nossa igreja o convite. Venham! É uma igreja linda, formada por homens pecadores, cheios de falhas, obviamente, mas divina, porque o seu divino fundador prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus abençoe você poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.